Só para lembrar aqui, ó, semana 1, né, do PET, nós já vimos, já tem atividade lá para ser feita, muitos alunos aí enrolando as atividades, mas temos aí, o tema foi as representações europeias do Novo Mundo, né, as condições, as navegações, as primeiras navegações, nós falamos a respeito disso, das rotas que eles utilizavam, então vocês devem ir lá e fazer essas atividades. A semana 2, que é esta aqui, que nós vamos falar agora, o Novo Mundo nos relatos das viagens, de viagem dos navegantes, descobridores, cronistas, mitos e visões. Tá? Então, é o nosso tema, né? É o mesmo tema da aula passada, né? Então, a gente está continuando aí dentro desse tema. Nessa aula, então, vamos falar sobre o encontro de dois mundos, né? As construções de narrativas. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou, né, aqui nas terras que hoje a gente chama de Brasil, né, o nosso país. Nessa esquadra estava o cronista Pero Vaz de Caminha, né? O Pero Vaz de Caminha, ele tinha a função de registrar, né, tudo que acontecia durante a viagem da esquadra aí, comandada pelo Pedro Álvares Cabral. E quando ele chega aqui na América, né, nas Novas Terras, onde ele imaginou chegar às Índias, ele vai enviar uma carta, né, 1º de maio, para o então rei português Manuel I. O documento presta contas ao rei português sobre as características da terra recém-achada, então chamada de Pindorama. Então, o primeiro nome do Brasil é Pindorama, né? Como os índios aqui chamavam. Então, o Pero Vaz de Caminha relata isso em sua carta, né? Para o Dom Manuel. Então, Pindorama, pelos indígenas, e batizada inicialmente como Ilha de Vera Cruz, o primeiro nome dado ao Brasil, né, pelos portugueses, Ilha de Vera Cruz. Eles imaginavam que aqui era uma ilha, né, não tinham a noção ainda de que tudo isso aqui seria um grande continente. Foi o primeiro relato de viagem descrevendo a fauna e a flora que aqui existiam. No século XVI, entre 1501 e 1600, além da Carta de Caminha, outros relatos podem ser utilizados para compreender a visão europeia sobre as terras e os povos da América. Além do Pero Vaz de Caminha, temos nesse período exemplos de relatos redigidos por Pero de Magalhães, André Tevet e Jean Léry. Existem várias semelhanças entre esses relatos que contribuíram para tornar exótica a natureza do Brasil. Temos alguns trechos, né, desses relatos, e que o pesquisador, né, Eduardo Teixeira, ele fala aí a respeito desses relatos que existiram aqui da Nova Terra, né? Que existiam elementos comuns nas narrativas de todos os viajantes que vieram aqui. Vem, né, continuando aí, vem justamente da herança que receberam dos autores da Antiguidade e Idade Média. Então, o que nós falamos aqui no PET é sobre esses relatos, né, sobre essas narrativas, né, do encontro entre os dois mundos, né, o mundo europeu e o mundo aqui da América, né, o mundo dos nativos aqui da América. Existia aí uma visão exótica, né, em relação aos nativos, né, por serem uma vida totalmente diferente do que se vivia na Europa. Essa visão exótica do território e da população é importante para os europeus, para que eles pudessem, né, justificar o processo de exploração das terras e do trabalho dos nativos.
em nome, né, da modernização, a aceitação da fé cristã, lembrando que quando os europeus chegam aqui, né, eles navegam por alguns motivos, né? Os principais motivos era a busca por um caminho para se chegar às Índias e também para levar a palavra cristã, né? A palavra da religião católica para essas regiões que eram chamadas de impuros, né? Das pessoas que ainda não eram cristãs. Então, em nome da modernização e da aceitação da fé cristã, principalmente a católica, religião oficial dos povos, né, ibéricos, povos portugueses e espanhóis. Foi se construindo a ideia de que os recursos dessas terras serviriam ao povo de Deus, ao desenvolvimento da Europa e que, em troca, os europeus ensinariam o cristianismo a viver sem pecado, a se vestir, a ter modos. Então, para o europeu, né, a forma correta de se viver era seguir a religião cristã, né, era se vestir, a ter modos. Não interessava para eles se os indígenas pensavam da mesma forma, né? Provavelmente não, né? Os indígenas, os nativos aqui da América, imaginavam que aquela forma deles viverem era correta. Então, esse choque aí de cultura vai trazer aí a destruição de muitas tribos, né? De muitos povos que viviam aqui. Claro que as populações nativas resistiram aos avanços exploratórios europeus, mas gradativamente foram sendo vilipendiados, né? Foram sendo vencidos e até mesmo escravizados. A gente não fala também apenas dos portugueses, né? Da colonização portuguesa. Teve toda uma colonização espanhola também na América, né? Que vai encontrar muitas riquezas logo de princípio, o que diferencia um pouco aí dos portugueses. Os portugueses demoraram um pouco a encontrar riquezas, né, aqui na América, aqui no Brasil. Os espanhóis não, né? Os espanhóis já encontraram muito ouro, muita prata nas regiões em que eles chegaram. Vem aí a sessão para saber mais, né? Se vocês quiserem, né? Tem aí alguns sites para que vocês possam acessar, né, o vídeo no YouTube. Logo em seguida vem atividades. As atividades não precisam fazer, não precisam mandar foto para mim de atividade, né? Eu coloco o mesmo questionário, né? As mesmas questões que estão aqui no PET, eu vou colocar lá no Conexão Escola, né? Então respondam lá, não precisam mandar foto para mim. Então, a primeira questão, leio o trecho a seguir. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde o início da colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico por meio da coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses, essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. A atividade agrícola em larga escala para exportação, com a implantação de grandes propriedades agrícolas destinadas à monocultura. Foi gradativamente se espelhando e, pouco a pouco, as paisagens em relação com a terra foram transformando-se. Então, tem um texto aí que fala sobre a relação de trabalho, né, e o uso da terra. Para os indígenas, o uso da terra ele era básico, né, apenas para sobrevivência. Com a chegada dos portugueses, esse uso vai ser destinado, né, à exploração, né, tanto agrícola como à exploração da natureza. Qual alteração no estilo de vida dos indígenas ocorreu com o início da ocupação portuguesa? Então, vocês vão ter que responder isso aí. Leia essa conversa entre um índio tupinambá com o francês Jean Larry, né? Então, os nossos tupinambás, muitos se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar Arabutã.
né? O Arabutã é o pau-brasil. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós, outros, maírs, né, e perôs, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muito, mas não daquela qualidade, e que não queimávamos como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com os seus cordões de algodão e suas plumas. O velho retrucou, né? E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis, quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Então, o que né, essa visão do indígena, né, que a acumulação de riqueza pelo comerciante, né, europeu não fazia sentido, né? Porque tudo que os índios aqui necessitavam, eles tinham na terra, né? Eles não precisavam acumular a riqueza. Aí vem a pergunta: qual a visão que o indígena tinha dos europeus? A questão 3, tá? Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos desses índios pela costa, junto das capitanias. Por que os índios se levantaram contra os portugueses? Os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muito deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. É um relato, né, do Pero Gandavo, escrito lá em 1570, né, 70 anos depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Temos aí as alternativas, né? Então, conforme o relato de Pedro Gandavo, escrito por volta de 1570, naquela época, vocês vão ter aí que assinalar a alternativa correta. A 4 tem aí um texto também, né? Não vou ler o texto todo. A pergunta vem em seguida: como o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre o nativo da América? Essa é a última questão, né, da segunda semana, então vamos ter aí 2 questões abertas, né, 3 questões abertas aí para vocês digitarem. É um pouquinho difícil, né, muitos de vocês usam o celular para isso, mas um pouquinho aí de esforço aí, de paciência, vocês conseguem digitar lá no Conexão Escola, né? Isso para evitar de precisar ficar mandando foto, porque muitas vezes as fotos vêm desfocadas, escrevem a lápis muito de levinho, aí a gente não consegue ler o que os alunos escreveram, então por isso eu adotei, né, essa forma aí de fazer diretamente no Conexão Escola. Muito bem, né? Então terminamos aí a explicação da segunda semana do PET 2, tá? Logo daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, eu vou disponibilizar as atividades lá no Conexão.